Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Elisama Baixe, eu sou médica, otorrinolaringologista e hoje eu queria conversar com vocês sobre um assunto que é muito importante e que é muito frequente entre os pacientes asmáticos, a rinocinusite crônica com pólipo nasal, ou, como é mais conhecida, polipose nasal. Vocês sabem o que é isso? Vamos lá? Vamos saber? Bem, a rinocinusite crônica, de forma geral, é uma doença que pode acometer de 5 até 10% da população mundial. Aqui no Brasil foi feito um estudo em 2014 e mostrou que 5% da população da cidade de São Paulo tem rinocinusite crônica. Mas eu falei também de rinocinusite crônica com pólipo nasal. E o que é esse pólipo nasal? O pólipo nasal ele é um subtipo da rinocinusite crônica e, na verdade, são pólipos, né? São massas gelatinosas que podem ficar dentro dos nossos seios da face. Os seios da face são esses buraquinhos que a gente tem ao lado, né? A gente tem aqui o seio maxilar, a gente tem um perto dos olhos, que é o etimoidal, e tem um aqui frontal. E a gente pode ter essas massas ocupando espaços dentro do seio da face. Quando não tem mais espaço, essas massas, que eu brinco que parecem umas uvas verdes, elas vão saindo e vão ocupando o nariz. E quais são os sintomas que a gente pode ter? Basicamente, a sensação é de pressão no rosto. Então, normalmente o paciente reclama de muita pressão, sensação mesmo de que está inchado, e a congestão nasal ou a obstrução nasal. Então, é muito comum o paciente chegar com a sensação de nariz entupido, dificuldade para respirar, e um outro sintoma que é muito comum, que é a perda do olfato, ou também chamada de anosmia. Então, normalmente o paciente não sente o cheiro das coisas porque essas massas vão ocupando espaços e vão ocupando o espaço ali dentro do nariz e o ar não consegue chegar até o epitélio olfatório, onde a gente sente o cheiro das coisas, e com isso a gente não tem o estímulo necessário para sentir o olfato. Mas por que eu tô falando disso para vocês, pacientes asmáticos? Na verdade, a polipose nasal, que como eu disse é um subtipo da rinocinusite crônica, ela pode e está muito frequentemente presente nos pacientes asmáticos. Só para vocês terem uma ideia, pacientes com asma, e principalmente os pacientes com asma grave, 60 até 90% desses pacientes podem ter polipose nasal. E quando a gente olha a polipose nasal, ou seja, o paciente que chega no meu consultório com esses sintomas que eu falei para vocês, de dor, né, pressão facial, obstrução nasal, perda do olfato, pelo menos 40 a 60% desses pacientes podem ter asma, que pode ser uma asma leve, moderada, e pode ter aí também os pacientes com asma grave. Então, essas duas doenças, elas são muito comuns, extremamente comuns. E aí, é importante a gente saber o seguinte: às vezes você pensa, puxa, eu tenho tanta dificuldade para respirar, só que eu acho que é da asma, mas meu nariz entope, eu não sinto cheiro, e para mim, passa batido. Na verdade, não pode. Por quê? A gente está falando de uma via aérea única. O nariz é por onde passa o ar para chegar nos pulmões. E se o nariz não estiver legal, não estiver regulado, a gente pode manter uma asma também não controlada. E como essas doenças elas são muito parecidas, elas acontecem de forma muito semelhante, é extremamente frequente o paciente asmático, como eu disse, ter polipose nasal. E o paciente com polipose nasal também pode ser um paciente que tem asma e que nem percebe que tem asma. Por isso, é fundamental que você, paciente asmático, investigue o nariz, procure o seu médico, peça informação, fale com seu pneumologista sobre esses sintomas. Você costuma sentir essa pressão no rosto frequentemente? Você costuma sentir essa congestão nasal que para você era algo natural da sua doença? Não, não é. A gente tem que respirar pelo nariz e é fundamental essa respiração. Então, se você tem sintomas há mais de 3 meses de congestão nasal, perda de olfato, sensação de pressão na face, catarro, aquele catarro que fica correndo por trás da garganta, ou mesmo quando você assou o nariz, tem muito catarro, isso não é normal e você precisa investigar. Por isso, comente com seu médico, traga à luz a essa informação, porque
o pneumologista pode trabalhar junto com o otorrino e vice-versa, para que a gente possa, sim, trazer melhor qualidade de vida para todos vocês. Se quiserem saber mais, só me chamar, que aí a gente fala e conversa mais um pouquinho numa próxima sessão. Até lá!